Gente, boa noite, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. A gente está começando o nosso segundo live da série do Te Liga nos 30, né, aqui do IGAP, que são vídeos de 30 minutos que a gente vai falar sobre som ao vivo. E a gente recebeu muitos pedidos para falar sobre alinhamento de sistema. Confesso a vocês que me deu uma certa aflição quando eu vi esse tema. Por quê? Como que eu vou falar em 30 minutos sobre alinhamento de sistemas? Então, assim, vamos tentar pensar no vídeo de hoje como se fosse um global sobre alinhamento de sistemas, e a gente vai desenvolver outros lives para falar sobre coisas específicas. Nada impede, a gente vai passar uns 10 minutinhos, como a gente está tentando planejar aqui, falando sobre esse global, e vocês estão abertos para fazer perguntas depois. Tá? Bem tranquilo, bem fácil assim. Certo. Bom, primeira coisa que a gente tem que notar quando se fala de alinhamento de sistemas. Tem muito modismo, né? Tem muitas palavras que estão sendo utilizadas na moda, né? Do tipo Smart Live, o software. Será que é só com ele que a gente consegue fazer um bom alinhamento de sistemas? Depois, a palavra otimização de sistema. Também é uma palavra que está na boca de todo mundo. Tá, mas defina o que é otimização de sistema. Otimização de sistema, de repente, é uma coisa um pouco mais ampla até do que propriamente alinhamento. Mas cada um pensa uma coisa a respeito disso. O que você pensa sobre otimização? O que tem de diferente entre otimizar e alinhar um sistema? Então, assim, provavelmente isso vai ser... Só isso já é uma pauta para uma discussão. Porque aonde que acaba a otimização e onde começa o alinhamento? Qual é a diferença entre esses dois? Posso perguntar para 10 pessoas, provavelmente eu vou ouvir 10 respostas diferentes. Tá? Outra palavrinha que está muito em moda, né, é fase. Correção de fase. Como é difícil falar em fase sem falar lá dos princípios do áudio. Lá quem fez o curso aqui no IGAP me viu provavelmente falando de, lá no começo, decibel, frequência, comprimento de onda, né? Então tudo isso serve como base para a gente tentar entender a fase do nosso sistema e quando que a gente pode interagir com essa fase e resolver os nossos problemas de cancelamento e tudo mais. Outras palavras que estão, termos, né, que estão muito em moda é referente a arranjo de subgrave, né? Eu recentemente fiz um curso com o Rafael Lins, foi um curso bem legal, certo? Que ele mostrou na prática alguns formatos de fazer alinhamento de subgrave, mas quando que a gente pode utilizar isso? Quando que a gente vai conseguir, por exemplo, num lugar muito pequeno fazer um endfire, que tem que colocar caixas na frente de caixas? Ou seja, o pessoal já reclama da posição da mesa, que fica lá atrapalhando no meio, né? Que coisa chata isso. Imagina tu começar a ocupar espaço do teu ambiente para tu poder fazer um arranjo de subgrave bacana. Então, obviamente, em shows grandes, tu tem uma certa tranquilidade para fazer isso. Mas e naqueles eventos menores, que a gente usa mais no dia a dia, ou seja, 90% dos eventos que a gente faz é em lugares fechados, com muitas limitações de espaço. Como é que a gente acerta esse tipo de coisa? Então, assim, ó, só nesses detalhes aí de palavras da moda, né, palavras de moda, vamos tentar pensar alinhamento item por item. Quando que a gente pode... Como é que será que vai poder ignorar algumas desses itens aí para fazer o nosso alinhamento? Segundo item que a gente tem que prestar atenção. Como que a gente vai fazer o alinhamento? Quais as formas de alinhamento que a gente está acostumado a utilizar? A gente é o cara do microfone, né? Do querido aqui, ei som, ei teste som. Isso nos basta? Isso é suficiente? Normalmente, principalmente parte do monitor, né, resolve bastante. No PA, poxa, tu tá com um microfone que ele tem uma queda na região lá de 100, 80 Hz. Como tu vai poder alinhar essa região de frequência com um microfone que não ouve essas frequências, pelo menos não ouve bem essas frequências?
certo? Então a gente normalmente tem que utilizar outros formatos junto com o microfone. Daí a gente pode utilizar o tal do CD, uma música, né? A gente chama aqui de música de referência, que é uma música que tu conhece, que tu ouviu num sistema alinhado, preferencialmente se fosse um sistema de estúdio, com monitores, caixas de som de referência, como tem aqui do ladinho. Quer dizer, não é tão referência assim, mas que tenha um som linear para que eu possa ouvir aquela música, aprender aquela música e tentar reproduzir auditivamente aquilo que eu ouvi no monitor de referência no meu sistema de PA, né? Isso pode ter falhas, a gente pode falhar, pode estar num dia muito ruim de ouvido, seja lá o que for. E o outro formato, né, que é outra forma, na verdade, que são os mais valiosos hoje, RTA e FFT. Real Time Analyzer, né, o Smart, e os Fast Fourier Transformer lá, enfim. Que são softwares que não usam o ruído rosa, eles usam uma varredura, né, um sweep de frequências. Qual que eu escolho para fazer meu alinhamento? Certo? Eu, por exemplo, eu estou utilizando o Rio, que é o Room EQ Wizard, que é um software gratuito, para fazer análise de FFT quando eu preciso trabalhar com salas, ou um alinhamento um pouquinho mais... um ajuste um pouquinho mais fino no alinhamento. Quando eu não tenho tempo para montar todo o sistema, eu tenho uma plaquinha da Tascam, um microfone de referência, que pode ser o ECM8000 da Behringer, o RTA da DBX, qualquer um desses serve, e no tablet. Ou seja, para ser rápido, o que tu precisa? Tu precisa de precisão ou tu precisa de velocidade? Se tu precisa de precisão, aí tu vai ter que ter o Smart, aí tu vai ter que talvez tenha ou softwares com mais precisão que o Smart ainda, um Clio da vida, seja lá o que for, certo? Mas assim, de fato a gente não pode se esconder do Smart, né? Porque ele é o Pro Tools do ao vivo, ou seja, ele é o software mais famoso e realmente é muito bom, tu faz muita coisa com ele. A função de transferência dele é simplesmente fantástica, certo? E então, assim, um terceiro tópico que a gente tem que pensar na hora do alinhamento do sistema é a ordem das coisas. Como a gente vai pensar o nosso alinhamento? Será que adianta a gente já pensar lá na frente no equalizador, se a gente não sabe nem exatamente qual sistema que está pendurado no grid? Qual é o posicionamento que está esse sistema? Foi colocado aleatoriamente? Foi pensado por um software? Teve algum técnico responsável da sonorização que fez isso por ti? Certo? Então, nós temos que colocar uma certa ordem no nosso pensamento para fazer um elemento de sistema, certo? Por exemplo, a posição física das caixas já está adequada? Se não está adequado, de repente reposicionar eletricamente através do crossover, dando um retardo, por exemplo, no sub que está adiantado ao seu line array, para ele voltar e ficar no tempo alinhado, certo? Crossover, corte de frequência. Corte de frequência, se tu comprou uma caixa pronta, provavelmente o fabricante já te disse quais são os cortes adequados para aquele sistema. Tá, mas e se tu tá usando as altas de uma marca e as baixas de outra? Tá, e aí, como é que eu vou pensar esses cortes? Ou seja, no crossover ou no gerenciador de sistemas, né? Por exemplo, quando eu quero adequar as bandas, né? Ou seja, dos graves, os médios e os agudos do meu sistema, pensando ele no corte do crossover, low, mid, high. Onde é que eu tenho que mexer em volume? Qual é o lugar mais conveniente? Será que é no crossover ou é no amplificador? Então tudo isso são coisas que a gente tem que pensar. Eu estou aqui para, neste momento, jogar coisas para cima aí, porque eu preciso saber de vocês, né? Qual é o foco? O que vocês têm mais dúvida? É lá no final, ou seja, lá no software, lá na ação, ou é lá no começo, lá no posicionamento? Então, assim, eu abro agora para vocês para dúvidas, tá? Então, vão me perguntando aí qual é o que está pegando, né? O que está mais, o que é mais difícil para a gente entender. Daí, enquanto isso,
enquanto que tem um lag, né, entre as perguntas que vocês fazem e aquilo que eu recebo aqui. Mas enquanto isso, eu vou fazer uma chamada aí para vocês que é referente aos nossos cursos, né? Nós estamos, o IGAP antigamente tinha um curso maior de áudio e devido às nossas mudanças e a nossa pretensão de fazer uma escola de ensino à distância, a gente está trabalhando com cursos somente curtos. Então eu tenho duas oficinas que está para iniciar, uma em Novo Hamburgo, no dia 25/6, é o início dela, são aulas semanais, e outra no dia 10/7, que daí é em Porto Alegre, em parceria em Novo Hamburgo com a Palácio da Música, em parceria em Porto Alegre com a Severo Roth, tá? Então, assim, são aulas todas as segundas, das 19 às 22 em Novo Hamburgo, e terças das 19 às 22 em Porto Alegre, certo? Então, assim, em breve a gente vai estar divulgando mais massivamente esses cursos aí pelo Face e tudo mais. Deixa eu voltar aqui com a webcam, voltar pro sistema lá e aguardar as perguntinhas de vocês. E aí, gurizada? O que vocês têm de dúvida? Vamos lá. Pergunta sobre os cursos, daí a gente responde em inbox para vocês, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aguardando. Roberto Claro. Batista. Ó o Fernando aí, gurizada. Iago, Josiel, Jorge Fleck. Que bacana, que bacana. Jason. Nelson, Enéas, Juliano, Daniel. Bom vê-los aqui, gurizada. E aí? Perguntas, perguntas. Vai, Fernando, vai, Fernando. Pergunta aí, cara. Tu tava sempre me perguntando quando tava na aula de IGAP aí. Vai lá. Tô te aguardando. Ah, o pessoal tá com vergonhinha hoje. Ó, o Jorge, esse é galo. Vamos lá. Quando eu alinho pelo crossover, uso muito o ouvido, certo? Cara, de fato, eu também faço isso. A única coisa que a gente não pode utilizar o ouvido é para fazer as definições de corte de frequência, né? Que isso é extremamente técnico e bem pouco para os nossos ouvidos. Mas a altura das fatias, grave, médios e agudos, normalmente eu arranco por aí. Do tipo, antes de fazer a primeira análise, se eu for fazer por RTA ou FFT, eu acabo colocando uma musiquinha, vendo mais ou menos como é que está o equilíbrio das coisas, porque eu já estou acostumado com as minhas músicas, né? E faço isso acontecer dessa forma. Mas, só toma cuidado. A altura das fatias do nosso bolo ali do áudio, a gente consegue mexer com o ouvido. Já a parte de crossover é muito perigoso, então cuida aí. Vamos lá. Sidney, possível fazer arranjo de subcardioide com 3 caixas? Sim, se tu pensar num submono no centro, sim, tu pode colocar 2 para frente, uma para trás, para fazer um endfire. Dá para fazer também um cardioide, atrasando um pouquinho a caixa de trás, né, virada do tipo 2 caixas viradas para frente, uma virada para trás, um pouquinho recuado. Aí tu tem que dar o delayzinho entre a parte da frente e a parte de trás e inverter a fase. Dá para fazer, mas só com grave central. Com 3 caixas, né? Ou tu tá falando 3 caixas por lado. Dá para fazer cardioide sim, mas daí tu tem que ter um canal de... como a gente gosta de tratar sub... eu gosto, pelo menos, de tratar sub de forma mono, sobra sempre um canal de um processador de 6 vias, né? LR para agudo, LR para médio, LR para grave. Eu posso utilizar um lado para fazer a parte front do meu cardioide e o outro canal que sobrou, né, do meu sistema para fazer a parte de trás. Também funciona. Vamos lá, Sidney. Caio. Eu sei que o cara é bom quando faz PA e o monitor de trás do palco. Cara, esses dias eu passei por um aperto ali que eu não conseguia tempo nem para ir na frente do palco para conseguir ver, né? A gente operou via radinho, basicamente.
Foi triste aquele dia, mas vamos lá. Vida que segue. Boa noite. Sempre trabalhei em rádio, mas sempre tive vontade enorme de aprender a trabalhar numa mesa de som, numa banda. Esse curso no Novo Hamburgo... sim, cara. A parte do curso depois eu posso falar contigo em separado, tá? Mas sim, a questão vai ter mesas lá no curso. Tá. Emerson. Carlos, já falando do processador de áudio para o alinhamento de altas, baixas e médias, se vou usar o Smart para dar como intensidade de cada região, posso dar de ouvido e depois também o sistema com o Smart? Sim, cara, praticamente para tu ver o que as coisas estão funcionando, né? Que às vezes a gente coloca um ruído no Smart e a gente não faz ideia de o que é o ruído rosa e como ele deveria estar soando. Então, às vezes, com uma música, é mais tranquilo da gente ver, não, peraí, a alta não está vindo, tem algum problema, certo? Então, eu gosto de ouvir uma musiquinha antes, por pior que esteja o alinhamento, certo? Para saber mais ou menos como é que tá, depois eu vou para a parte do alinhamento. Depois é mais ou menos assim. Sidney Matias, Down the Wire, Spyro Gyra. É uma musiquinha que eu gosto pra ouvir. Lá tem tudo. Referência de quase 7 anos. Foi desde o curso, né, meu? Eu passei essa musiquinha pra um monte de gente. Os caras querem me matar, eu acho. Cid, meu sub é mono. Tá, Cid, mas assim, ó, o teu sub é mono porque tu quer que ele seja mono, ou porque tu não tem alternativa. Ele poderia ser estéreo. Se ele poderia ser estéreo, vai ter um canalzinho lá que vai estar sobrando no teu processador, provavelmente, porque eu nunca vi um processador de 5 saídas, né? Que tu poderia utilizar a parte de trás do cardioide, ou para fazer o end-fire. Aí tu vai decidir qual é o estilo, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta que ficou para trás aí, será? Ou eu tô correndo demais com... Vamos lá, gente. Perguntas. Manda. Estamos a 17 minutos de live aí. Vamos lá, gurizada. Jorge. Ó, de vez em quando aparece vários aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Carlos, uso o sub para os graves e outra caixa para os agudos. Quero comprar uma para médios. Bah, velho, dica. Bah, eu falo contigo depois pelo Messenger ou tudo mais. Porque o que eu vou te falar? Primeiro eu tinha que saber qual é o teu sub, qual é as tuas caixas de alta, se tu quer colocar isso no meio, uma parte de médios ali no meio. Melhorar o teu sistema, deixar ele mais eficiente, tá? Eu vou pedir permissão para ti que eu te responda de forma particular, porque primeiro eu tenho que te fazer um monte de perguntas sobre o teu sistema, certo? Para depois tentar te indicar uma caixa que complemente isso. Desculpa aí, mas a gente conversa depois, pessoalmente. Pessoalmente ou virtualmente. Tá. Quase derrubo as caixas lá da frente por causa desse sub. Meu. Vamos lá. Juliano, sub no auxiliar ou no LR? Pá, cara, que perguntinha. Eu acho que eu vou criar uns inimigos aí, mas enfim, vou fazer isso do mesmo jeito. Olha, eu gosto no LR, tá? Porque assim, ó, tem um pessoal que defende a ideia de colocar o subgrave nos auxiliares, porque, se eu boto nos subgrave nos auxiliares, eu só mando o bumbo, o surdo, o baixo, o teclado, que são instrumentos que têm subgrave. Tá, mas eu prefiro pensar de uma outra forma. Se eu coloco tudo no LR, eu tenho sempre uma mesma relação de sinal, ou seja, eu não preciso ficar aumentando o bumbo do sub para ter mais grave e aumentando o... Enfim, então por isso que eu acabo não gostando, porque eu me confundo demais com isso. Tem gente que trabalha dessa forma e trabalha muito bem. Parabéns, e continue trabalhando desse jeito. Mas eu acho muito complexo. Eu prefiro trabalhar no LR, porque lá no canal da mesa eu vou fazer o corte de grave para que não tenha voz
no subwoofer, ou seja lá o que for, e eu consigo me resolver desse jeito. É o meu jeito de trabalhar, isso não é uma lei, isso, enfim, não é uma regra, longe disso. Mas eu acho bem bacana a ideia de trabalhar com LR, com sub, que eu sei que quando eu aumento o volume do fader, tudo vai estar chegando no sistema de forma proporcional. Mas, enfim, seja feliz no formato que tu escolher, tá? Mas não tem certo ou errado. Eu, Carlos, prefiro trabalhar com esse sistema no LR. Certo? Vamos lá. Emerson, subcardioide, ajuda na intensidade ou tem como prioridade não deixar voltar a baixa por cenário? Cara, excelente pergunta. Vamos falar sobre subcardioides agora bem breve, porque isso aqui também é assunto pelo menos para umas 2 lives, tá? Assim, o subcardioide, a ideia dele não é aumentar o subgrave. É tu controlar a dispersão do subgrave, ou seja, evitar com que esse som suba para cima do palco. Por quê? Porque lá em cima do palco tem microfones. Então, se eu evito que esse grave vaze para cima do palco, eu posso aumentar os volumes para ter mais grave na frente. Porque ele não vai atrapalhar, não vai ter ressonância, não vai ter microfonia de subgrave, de bumbo, de surdo, que é um horror. Então, quando tu me perguntou se é para aumentar a intensidade ou para direcionar o subgrave exatamente para o local que eu quero, dá para dizer que as 2 respostas estão corretas. Mas a intensidade, na verdade, é uma consequência do direcionamento. Significa que tu vai poder trabalhar em volumes mais altos, que isso não vai te atrapalhar. Por exemplo, tem estilos... por exemplo, quando trabalha com música eletrônica, tá? O DJ gosta muito de ouvir subgrave. Todos eles geralmente gostam. Então, tu não precisaria trabalhar com arranjo de subgrave nessas ocasiões, porque se voltar, não tem nenhum tipo de microfone para... Posso estar falando até coisas erradas aqui referente à música eletrônica, não é realmente o meu foco quando eu trabalho com áudio, mas do tipo, por que tirar subgrave de trás? Se o subgrave está te atrapalhando, sim, utilizamos um arranjo de subgrave para melhorar essa relação e o grave não te atrapalhar. Se não está atrapalhando, não precisa usar. É assim, as pessoas às vezes aprendem um novo conceito e querem sempre utilizar esse conceito. A mesma coisa aconteceu com o Line Array, né? Os lines, eles vieram para uma determinada função. E as pessoas encaram o Line Array como uma tecnologia nova, e essa tecnologia nova poderia ser utilizada em qualquer espaço, em qualquer situação. Não, gurizada, tem muito lugar que um sistema point source normal, né, aquela caixinha lá, as KF da vida, elas poderiam soar e poderiam ser muito mais eficazes do que um sistema de Line Array. Então, só porque é uma tecnologia nova, não necessariamente ela é do tipo extremamente necessária. Vamos aos pouquinhos. Jorge... eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas defendeu o condensador para alinhamento. Tá falando do microfone, né? Sim, microfone para fazer alinhamento é só os microfones de alinhamento, né? Não me vem querer colocar um microfone SM58 lá, porque vai dar problema. Esse microfone ele tem um desenho de resposta de frequência. E quando tu colocar no teu sistema de alinhamento, seja ele RTA, FFT, tu vai simplesmente fazer essa resposta ao inverso, ou seja, o sistema ele está preparado para receber um microfone plano, mas ele vai acabar recebendo algo torto e ele vai querer endireitar à força isso. Então não é bacana, é muito prejudicial utilizar microfones que não sejam para alinhamento de sistema mesmo. Então toma cuidado com isso. Não sei se foi essa a pergunta tua, mas dá uma olhada aí. E quanto esses microfones, por se tratar de sistemas de medições, ou tu vai utilizar o ruído rosa, ou tu vai utilizar a varredura de frequência, que é aquele sweep, né, de 20 Hz a 20 kHz de tempo em tempo ali.
Certo, certo, certo. Mais perguntas, gente? Mais perguntas, mais perguntas. Vamos lá. Já estamos chegando no final, né? Ó, já tá 29 minutos e 34 segundos de ao vivo aí. Então, assim, para melhorar a situação, vamos pensar o seguinte. A gente precisa pensar alinhamentos de sistemas por partes, tá? Então, seria muito bacana que vocês colocassem aqui no próprio chat, certo? Depois até depois do live ter terminado mesmo, certo? Quais são os pontos focos que vocês gostariam para o próximo live? Daí a gente acaba dando uma continuidade no live que teve hoje, tá? Então eu aguardo vocês aí, certo? Eu queria falar para vocês, a gente recebeu várias sugestões até, que já estão de assuntos que já tem no nosso canal do IGAP lá no YouTube. Então entra no YouTube, não agora, porque vocês têm que terminar junto comigo aqui. Entra no YouTube logo depois desta live, procura por canal do IGAP, te inscreve lá e já dá uma olhada nos vídeos que tem lá, que já tem algumas coisas sobre acústica, me pediram bastante sobre acústica. Nada impede de que a gente faça um outro live para tratar desse assunto, né? Mas vamos tentar agora manter pelo menos uns 2 ou 3 nessa parte de alinhamento de sistema, tá? Te inscreve lá então, só para avisar para o pessoal que é mais distante aqui da região metropolitana, que em breve nós estaremos dando início à nossa plataforma de ensino à distância, tá? Que vai ser bem bacana, a gente está projetando uns cursos bem legais, com uma didática bem especial, ou seja, a plataforma vai ser exclusiva, a gente vai ter muita coisa de interação entre aluno e professor e vai ser bem legal, tá? Então, um forte abraço para vocês, a gente se encontra na semana que vem no próximo Te Liga nos 30. Valeu, galera, um abraço!